Olá, pessoal. Retomando nossas atividades da série Aconselhamento Reprodutivo, no capítulo Pré-concepção, nós não poderíamos deixar de trazer para vocês as perspectivas relacionadas à idade feminina. Muito se tem conversado sobre o assunto, tanto no quesito qual seria a melhor idade para engravidar, quais seriam as melhores estratégias preventivas no sentido de manter a capacidade reprodutiva e mais os cuidados e preocupações que existem acerca da gestação mais tardia, deixando para engravidar mais tarde, que ônus a mulher teria, o seu bebê teria. Então, hoje nós vamos trazer para vocês este panorama voltado ao conhecimento da idade feminina e a sua capacidade reprodutiva. Queria fazer um agradecimento aqui à nossa médica residente, Maria Eduarda Seabra, ciente e concordante com o usufruto desse material que foi compilado por nós, com muito carinho e uma excelente revisão bibliográfica feita por essa colega, que hoje é nossa residente aqui no serviço. Bom, pessoal, eu gostaria de salientar e dizer a vocês que, dentro desse roteiro que nós elaboramos, nós não poderíamos deixar de comentar mais uma vez que tudo isso perpassa pela liberdade de direito que as pessoas têm. As mulheres estão cada vez mais conscientes dos seus direitos reprodutivos, da sua capacidade de decidir, da sua autonomia esclarecida, que é necessária para que ela possa planejar a sua vida pessoal, tanto no sentido da anticoncepção quanto da concepção. Então, para que se exerça um direito, é preciso que se tenha acesso não só à informação, aos esclarecimentos devidos, mas também aos serviços de saúde. Portanto, se faz muito relevante abrir portas nesse sentido. As tecnologias envolvidas na reprodução humana remontam a técnicas bastante avançadas, a suportes laboratoriais arrojados e complexos, mas o que nós estamos falando aqui para vocês hoje é de uma tecnologia leve, que envolve homens, mulheres, casais, profissionais, no sentido de elaborar um projeto terapêutico singular, onde a participação ativa dos envolvidos deve ser considerada. Isso porque, para chegarmos ao processo gestacional e termos um bebê em casa, no nosso colo, é preciso entender que tudo parte do princípio da concepção. E essa concepção hoje envolve o entendimento do que é a fertilidade. E podemos observar nesse gráfico, que foi publicado em 2017 pelas Nações Unidas, que em todo o mundo, ao longo dos anos, nós temos visto uma queda da fertilidade. De um modo geral, temos percebido uma série de fatores ambientais, socioculturais, que tem feito com que as escolhas das pessoas relacionadas ao procriar se modifiquem. Além disso, condições biológicas que têm se apresentado numa frequência maior, como os fenômenos autoimunes e as doenças relacionadas a distúrbios endócrinos, que nós já temos conversado bastante com vocês sobre isso, falamos da endometriose. Portanto, vejam que com o passar do tempo, as sociedades, de um modo geral, as diversas culturas do mundo, em especial no âmbito mais civilizado e urbano, têm visto sua fertilidade em declínio crescente. E essa lacuna com relação à fertilidade precisa ser um pouco melhor entendida, porque existe um termo chamado fecundidade, que é calculado pelo número de nascidos vivos por mulher. E isso é interessante porque isso tem a ver com a própria manutenção da humanidade. Nós procriamos, nós nos multiplicamos no sentido da manutenção da humanidade. E é interessante a gente entender que o número de nascimentos ele precisa ser calculado o suficiente para substituir a geração dos pais, a geração das famílias, as gerações subsequentes.
E essa meta mínima que é sugerida, calculada nos estudos antropológicos, é de 2 nascidos vivos por mulher. E nós vemos um movimento crescente, onde no mundo todo, de um modo geral, este cálculo está em torno de 2,5 nascidos vivos por mulher. Então, é interessante que discutamos sobre isso, que falemos acerca da fertilidade das pessoas. Mas o que é exatamente fertilidade, fecundidade e infertilidade, que são conceitos que às vezes trazem confusão? A fertilidade é a capacidade individual de reproduzir, seja ela do homem, da mulher, ou de um casal quando se encontra em conjunto tentando. Porém, essa noção de casal engravidando, seja ele em que conformação familiar for, a gente entende como a falta de um êxito nessa tentativa ou nesse intento como infertilidade. Portanto, estamos falando aqui de uma tentativa de gestação espontânea. E nesse contexto é interessante nós entendermos que estamos tendo todos os 3 momentos modificados. Tanto a fertilidade das pessoas está em decreção, em declínio, quanto a sua fecundidade, e vemos um aumento da infertilidade. Percebam aqui, nesse slide que eu trago para vocês ilustrativo, como a infertilidade se coloca no mundo de um modo geral. Vejam que o Brasil não está num cenário tão assustador quanto outros países de menor condição e poder aquisitivo, chegando a 20%, quase um quarto da população sem conseguir engravidar sem apoio técnico. Porém, nós também entendemos que o Brasil tem uma situação sui generis. O americano, por exemplo, comenta que na casuística deles, eles têm tido mais infertilidade porque tem um número cada vez maior de mulheres engravidando mais tarde. E é sabido que, biologicamente, com o passar da idade, nós temos uma capacidade reprodutiva menor. Porém, no Brasil, o que é que a gente tem visto com o passar do tempo? Um aumento cada vez maior de número de serviços relacionados ao cuidado da fertilidade. Vocês vão ver aqui mais adiante, no slide subsequente, que a Anvisa e a rede latino-americana fazem essa fiscalização, esse monitoramento, e nos dão a noção, a dimensão do problema localmente. Mas é importante que todo mundo fale a mesma língua. O que é infertilidade? Infertilidade é quando um casal tenta engravidar de modo natural durante um ano, sem uso de método contraceptivo, e não tem êxito. Mas é importante nós entendermos que, para isso, a mulher tem que estar ciclando regularmente, com seus ciclos regulares. Caso a mulher tenha um ciclo irregular, nós podemos puxar esse ponto de corte para menos tempo, para 6 meses, para ver a necessidade de alguma intervenção. E algumas condições de risco que nós trataremos aqui nessa preleção tornam a nossa observância mais flexível. Muitas vezes eu tenho que atender ou assistir ou aconselhar do ponto de vista reprodutivo uma mulher sem esperar um ano, sem esperar 6 meses. Mulheres acima de 40 anos, por exemplo, nós tendemos a fazer um processo de investigação imediato. Ela deseja engravidar, está com 40 anos, ela deve fazer o aconselhamento reprodutivo e não esperar que se instale o processo da infertilidade. Portanto, vejam como há uma flexibilidade e uma tendência a acolher a mulher antes do processo de infertilidade se configurar. Bom, pessoal, mas assim, no Brasil, nós temos um cenário que preocupa. Nós temos um número muito grande de serviços, de ofertas de serviço, em especial no sudeste do nosso país, como vocês podem observar nesse gráfico, da Anvisa, da Rede Lara, que subsidiam todo esse nosso conhecimento nacional. Entretanto, a despeito de termos os bancos de células e tecidos germinativos vigiados e fiscalizados por esses órgãos, nós temos uma carência muito grande de serviços públicos, uma minoria de serviços públicos que atuam nesta área, e nós precisamos rever
essa questão, porque isso tolhe o acesso das pessoas, o acesso pleno. Aqui no Hospital das Clínicas, a despeito de não termos um laboratório instituído de BCTG, porque para isso é necessário um equipamento e uma estrutura voltada à fertilização in vitro, nós estamos caminhando na instalação do laboratório de andrologia para inseminações, mas nós já atuamos e já oferecemos a toda a rede local da Bahia, a rede SUS Bahia, o aconselhamento reprodutivo, o processo investigativo em infertilidade e sim, alguns tratamentos de baixa complexidade e cirurgias, quando cabíveis. Portanto, é preciso que nós tenhamos esse olhar. Por quê? Porque o Brasil hoje já caminha para mais de 83 mil bebês nascidos com apoio reprodutivo. Isso não é um número desprezível. Comparado a outros países da América Latina, inclusive o México, que é um país bastante populoso, de grandes dimensões do ponto de vista de população, o Brasil está na frente. Isso tem a ver com a grande oferta de serviços, sem dúvida, mas nós temos que entender que é necessário ampliar o acesso público desse processo também. Continuamos com o apoio da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, no sentido de estimular a abertura e o acesso de outros serviços cada vez mais. Aqui eu trago para vocês o panorama das causas de infertilidade. E notem como é interessante perceber que o fator tubário ainda é bastante relevante entre as mulheres, mesmo em casuísticas de países mais desenvolvidos, mas em especial em mulheres com maior idade. Quanto mais o tempo passa, maior é a chance da mulher ter situações que danifiquem a sua estrutura anatômica. Portanto, quanto mais cedo a mulher acessa o atendimento para corrigir processos reversíveis que tenham condições de melhor prognóstico e tratamento, mais facilmente ela vai suplantar a infertilidade. Quanto mais tardiamente ela acessa o serviço em saúde, isso se torna mais difícil e muitas vezes com fatores com dificuldade de transpor sem que haja a acessibilidade ou a condição de um tratamento reprodutivo mais complexo com fertilização in vitro. Aqui, para ver que não é apenas num serviço, num local, num determinado país, esse foi um trabalho mais amplo, que reuniu dados de vários outros países, e isso se mantém como significante, como relevante. A nossa realidade de um hospital público universitário, aqui no Hospital das Clínicas, revelou, numa revisão de prontuários feita por Gabriela Lima, outra residente nossa, sobre orientação de Isa Rocha e nossa coorientação, revelou que as pacientes vêm até com uma média de idade relativamente jovem para o nosso serviço, porém, um tempo de infertilidade longo, e esses são hoje os dois parâmetros mais importantes. Nós temos como meta um acesso precoce, não só na faixa etária feminina, mas também no tempo de infertilidade. Portanto, é muito importante que ouçamos as pessoas sobre as suas dificuldades em gestar, para que o tempo não se alongue demais e ela chegue com condições de difícil resolução em contexto público. Bom, falando ainda da nossa realidade em serviço público, chamava muito a atenção nessa casuística interna a dor pélvica crônica. Por que isso, gente? Porque ainda temos um número razoável de mulheres com endometriose que recorrem aos serviços públicos universitários, ao Hospital da Mulher, por exemplo, onde nós vemos um número cada vez maior de mulheres com endometriose, mas com condições agravadas, um diagnóstico tardio e que se associa a dificuldades para engravidar. Por isso, essa relevância aqui e esse destaque para vocês. Nós já tivemos um conteúdo prévio onde tratamos da endometriose, que vale muito a pena que vocês assistam.
Aqui nós trouxemos um quadrinho ilustrativo, só para dar a vocês um pouco do que é feito no dia a dia aqui do nosso hospital universitário, relacionando os fatores classificados em ovarianos, tubários, uterinos e endócrinos para facilitar o entendimento, e os exames que nós hoje temos disponíveis dentro do nosso serviço, seja de uma forma pactuada com parcerias ou internamente no serviço, com outros setores da nossa universidade, parceiros, e que promovem a elucidação de todas essas patologias que vocês veem aí ao lado e que podem estar contribuindo para a resolução ou mais simples ou mais sofisticada, mas em âmbito local. Aqui é interessante esse slide. Se fôssemos falar de fecundidade, ou seja, aquele conceito de pelo menos 2 filhos por mulher, a mulher deveria começar o processo de tentativas de gestar, se tornar uma tentante a partir dos 32 anos. É muito raro nós vermos hoje, num cenário onde as pessoas têm um investimento profissional, um investimento estudantil, temos cada vez mais pessoas, mulheres, envolvidas nos seus cenários de trabalho e buscando crescimento e evolução pessoal, algumas vezes sem uma parceria ainda definida, uma parceria fixa, e, portanto, as mulheres têm protelado. Essa é que é a realidade. No entanto, nós precisamos alertá-las que essa redução da fecundidade, à medida que avançamos na idade, pode também estar associada a uma redução da fertilidade. Ela pode não conseguir quando ela começar a tentar, quando ela desejar tentar espontaneamente. Isso porque nós temos, sabidamente, uma redução na quantidade de óvulos que é progressiva, pode ser traduzida por algumas dosagens hormonais, mas o fato é que dentro da individualidade de cada mulher, isso precisa ser mapeado, isso precisa ser estudado, e o ponto de alerta que nós trazemos é justamente o dos 35 anos. Por quê? Porque nós vemos aqui que a partir desta faixa etária se amplia muito a queda da fecundidade. Portanto, gente, este é o alerta. Nós precisamos oferecer às mulheres o entendimento de que a partir dos 35 anos ela precisa falar sobre fecundidade e fertilidade, ainda que não tenha um parceiro, ainda que ela não tenha testado a sua fertilidade e constatado a infertilidade. E aqui é o nosso alerta. Será que não seria o momento de se pensar numa avaliação de reserva ovariana? Sim, nós temos preconizado e nós temos trazido aqui para o nosso hospital universitário a perspectiva de testar a reserva ovariana a partir dos 35 anos. E é assim que nós temos agido e é assim que nós temos feito. Muitas mulheres nos procuram no intuito de conhecer a sua reserva ovariana, mas nós temos recebido mulheres com a reserva ovariana já comprometida, intencionando investigar os porquês. E nós pretendemos ajudá-las nesse sentido, mas queremos que as mulheres que ainda não saibam, que desconheçam a sua reserva ovariana, passem a conhecer, para que sejamos mais precoces, mais preventivos nas possibilidades de aconselhamento e intervenção oportunas. Vejam que é interessante a gente entender que reserva ovariana não é um marcador específico de menopausa. Estamos conversando aqui sobre a população folicular ocitária que a mulher tem, ou que nós prevemos que ela tenha, no sentido de responder aos tratamentos reprodutivos. E aqui está claro para vocês que o que nós fazemos é um processo de quantificação, nós tentamos individualizar esse conhecimento, mas a idade ainda permanece como o marcador principal e mais relevante de todo esse processo. Isso porque, por mais que façamos dosagens, estabeleçamos pontos de corte, algumas mulheres terão perfis individuais que a levarão por passar da baixa reserva ovariana, ou a reserva ovariana diminuída,
para uma insuficiência ovariana prematura e o tempo decorrido disso, nós não temos fechado. E é por isso que é preciso mapear, seguir, monitorar, em especial as mulheres que têm fatores de risco pessoal. Então, quando nós utilizamos a idade como um ponto de corte, é porque isso é muito relevante, é muito importante salientar isso. A partir dos 35 anos, esses testes preditores da reserva ovariana têm uma chance muito boa de acertar. Na mulher mais jovem, porque às vezes a mulher vem um pouco angustiada, querendo fazer desses testes até mais cedo, eles dão índices de falso positivo e talvez nos tragam mais problemas que soluções. Mas alguns perfis, estes sim, precisam ser avaliados, ainda que seja numa idade mais precoce. Então, esta listinha que eu trago aqui para vocês, que eu não vou pormenorizar uma por uma, porque aqui daria uma aula específica de insuficiência ovariana prematura, mas gostaria que ficasse na memória de vocês. Estas mulheres com estes perfis que eu trago aqui para vocês, elas precisam fazer a avaliação da reserva ovariana, independente da sua faixa etária. Ainda mais se forem pacientes com menos de 35 anos, para que não tenhamos o dissabor de, aos 35 anos, encontrarmos uma mulher com a falência ovariana prematura instalada ou uma baixa reserva que nos traga dificuldades técnicas muito grandes na reprodução, difíceis de suplantar. E aqui nós temos os testes que nós utilizamos rotineiramente, ou são os melhores, que são o hormônio antimileriano, que infelizmente no Sistema Único de Saúde ainda não temos disponível, a não ser em âmbito de pesquisa, aqui na universidade, e a contagem de folículos antrais, que nós temos conseguido aqui no nosso hospital universitário, na maternidade Climério de Oliveira, gratuitamente pelo SUS, independente da questão da pesquisa clínica. Mas volto a dizer, não estamos aqui predizendo menopausa ou perimenopausa. Este é um outro cenário. Nós estamos tratando de um declínio que pode ser fisiológico ou patológico, a depender da condição da mulher com relação à sua fertilidade. Ele traz informações prognósticas para que a mulher se situe, é um termômetro da sua condição reprodutiva. E nós temos aqui que nem sempre a mulher com baixa reserva ovariana, ela tem uma incapacidade de engravidar. Nós só estamos trazendo aqui um alerta de que se essa mulher tem projetos de vida que a façam protelar, se ela tiver uma baixa reserva, talvez ela tenha que repensar as suas prioridades. Ou elaborar uma estratégia preventiva, como a criopreservação de ócitos, por exemplo, que infelizmente nós não temos no SUS e se trata de um recurso de alto custo. Portanto, vejam como é importante a pessoa entender a sua própria realidade, saber em que padrão, em que parâmetro de vida reprodutiva ela se encontra. Gente, tem um país que tem uma experiência acumulada invejável, é a Holanda, tá? Eles trabalham num processo onde há acesso à reprodução assistida pleno, os casais, as mulheres têm acesso a 6 ciclos gratuitos neste país, em qualquer nível de complexidade, seja baixa complexidade ou alta complexidade terapêutica, eles têm fertilização in vitro pública. E este país peculiar, com esta experiência acumulada, nos mostra que, independente da oferta de serviço, é fundamental que a mulher acesse mais cedo o serviço de saúde, porque as taxas de fecundidade não se modificam, ainda que elas tenham acesso ao serviço de reprodução assistida de alta complexidade. A idade é primordial para que tenhamos efetividade dessas terapêuticas complexas e modernas. E aqui, dizendo a vocês que, independente de você utilizar uma técnica assistida, a taxa cumulativa de sucesso, ou seja, o alcance da gravidez, é idade feminina dependente.
não temos como modificar isso usando medicações, não temos como modificar isso utilizando coleta de óvulos. São estratégias que dependem basicamente da reserva ovariana individual da mulher. E nós sabemos que a idade é o fator isolado preponderante para essa melhor predição. Olhem aqui ao lado, o tempo médio que se gasta para engravidar, seja espontaneamente ou ainda com suporte técnico assistido, como se modifica com relação às idades que as mulheres apresentam. Isso porque, gente, isso é inexorável, tá? O óvulo não vai mudar a sua qualidade. A mulher nasce com aquele pool de óvulos e ela vai perdendo ao longo do tempo. Ainda que use anticoncepcionais, ainda que engravide. Olha que interessante. Existe um fenômeno atrésico nos ovários que é mês a mês. Não importa em que condição a mulher se encontre, até que ela esgote de fato e entre na menopausa. E com o passar do tempo, tudo que nós citamos com relação a fatores ambientais, como, por exemplo, dieta, índice de massa corpórea elevado, consumo de toxinas, excesso de uso de produtos químicos ou exposições de risco a produtos químicos, radiações, etc. Tudo isso, pessoal, faz com que nós tenhamos alterações no DNA dos gametas, no DNA dos óvulos. Para os homens, isso é sentido de uma forma menor, porque há uma renovação constante dos espermatozoides. O homem tem, sim, sua fertilidade afetada ao longo da idade, acima dos 50, isso é mais preponderante. Entretanto, para a mulher, isso é muito mais intenso e relevante, porque ela não renova suas células. Seus gametas não são renovados, são os mesmos com os quais ela nasceu. Mês a mês, eles vão se extinguindo ou sendo aproveitados. E, diante disso, aumenta muito a taxa de aborto com a idade. Olha para isso daqui, em torno dos 35, começa a ter uma elevação na taxa de aborto espontâneo e uma queda da condição de fertilidade. Lógico, a natureza tenta detectar essas malformações fetais e nos proteger. Vejam aqui o número crescente de cromossomopatias com o passar da idade. Portanto, precisamos sim trazer as pessoas cada vez mais cedo para esse tipo de aconselhamento. Agora, qual é a questão do cenário social, cultural? As mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, deixando o projeto parental para depois, confiantes num processo tecnológico cada vez mais avançado, onde ao longo de mais de 40 anos a medicina reprodutiva hoje consegue selecionar o embrião geneticamente. Mas é importante entendermos que para selecionar o embrião geneticamente, temos que partir de um quantitativo de óvulos, um quantitativo mínimo. O esperado para termos um embrião saudável depois de um processo assistido num laboratório de fertilização é de que nós tenhamos pelo menos 4 óvulos qualificados disponíveis. Vejam, existe uma matemática envolvida e nós não conseguimos modificar isso. É o que a mulher traz, é a reserva com a qual ela se apresenta que vai ser utilizada para o tratamento. O mesmo grupo holandês, pessoal, que eu falei para vocês que alertam bastante acerca dessas questões, até porque lá o problema não é acesso a princípio. O problema lá é, vamos investir no acesso precoce. E nós precisamos começar a fazer isso aqui no Brasil também. Porque vejam só, nós temos aqui que a idade ideal que a mulher teria para conceber seria de 21 a 31 anos. Essa não tem sido a realidade prática das pessoas. A idade em que nós entendemos que pelo menos o aconselhamento reprodutivo tenha que ser feito é em torno dos 35, mas lá na Holanda eles já estão falando de 31 aos 40 anos. Portanto, esse movimento de entendimento do que é que existe na reprodução assistida, do que é possível ser feito,
precisa ser passado para as pessoas para que elas se apropriem e tomem a melhor decisão dentro do seu contexto pessoal. Bom, isso tudo nós estamos conversando acerca dos próprios óvulos, tá, pessoal? Existem estratégias hoje de tratamento que nós entendemos que sejam aquelas técnicas relacionadas à utilização de óvulos doados, mas o que nós estamos tratando aqui é da capacidade reprodutiva inerente a essa mulher que busca apoio e, portanto, os seus próprios óvulos. E aqui, usando terapias de reprodução assistida entre 35 e 39 anos, nós temos diferentes taxas de efetividade, de sucesso, tá? Claro que uma técnica de maior controle oferece uma maior chance de sucesso, mas e o acesso? O acesso a esses processos? Nós bem sabemos que não é pleno. Aqui no nosso país não é pleno. Então, se eu sei que mesmo acessando um tratamento de reprodução assistida como a fertilização in vitro, que é o mais moderno, que me dá maior chance, eu tenho que compreender que essas chances mudam com a idade da mulher. Vejam qual é a chance concreta de uma mulher engravidar com fertilização in vitro, que é o recurso mais moderno que nós temos em reprodução assistida hoje, em torno dos seus 44 anos. Vejam, observem esse slide. Portanto, gente, a idade cada vez mais precoce na busca da ajuda é que é, de fato, o grande senão. E muitas vezes a mulher confia na reprodução assistida, acreditando que depois dos 40 tudo se resolverá com a seleção embrionária. Infelizmente não, pessoal. Nós conseguimos reduzir em apenas 20% a taxa de abortamento, que vocês viram naquele slide do grupo holandês, que se replica no mundo todo, aquela mesma perspectiva. A taxa de abortamento estimada vai aumentando a cada ano, depois que a mulher completa seus 40 anos, em torno de 7% ao ano. Então, se eu entro nos meus 40, com 15 a 20% de chance de abortar um bebê se eu engravidar dos meus próprios óvulos, em qualquer cenário de assistência, seja espontâneo ou com reprodução assistida, a cada ano que passa, 41, 42, eu vou somando prospectivamente em torno de 7% nessa chance. Então, com 41, eu estaria em torno dos meus 27%, com 42, em torno dos meus, vamos lá na matemática, 34%, e assim por diante. E vejam que isso não há como ser modificado, porque tem um contexto quantitativo preliminar de qualidade dos óvulos para selecionar os embriões, se for para uma reprodução assistida. Portanto, as nossas fichas não têm que ser apostadas somente no contexto reprodutivo assistido e no investimento das altas tecnologias, mas no acesso cada vez mais precoce, no aconselhamento reprodutivo cada vez mais precoce e oportuno. Olha aqui, não adianta a mulher alcançar o acesso, juntar seus recursos para ir no privado, ou o hospital universitário, a CESAB e todo o contexto SUS investir num processo de reprodução assistida de alta complexidade com faixas etárias avançadas. Essas mulheres não terão um bom prognóstico. Nós temos que acolher as pessoas cada vez mais cedo, pessoal, porque aqui, ó, não adianta lutar contra o que é inerente à condição biológica das pessoas. Nós não mudamos essa condição. Aqui, mais uma vez, o grupo holandês, que já vai há anos-luz na frente de outros países, porque já tem instituído acesso pleno ao tratamento, demonstrando para nós que após uma determinada faixa etária, não adianta insistir no tratamento com óvulos próprios. Nós só teremos soluções com óvulos doados. E nós não temos sequer um banco de célula e tecido germinativo público disponível no nosso estado. Portanto, o que nós temos que fazer? Puxar essa paciente cada vez mais cedo para o seu aconselhamento.
Isso porque, gestando com óvulos doados, eu consigo ter boas perspectivas, mas nós não temos óvulos doados disponíveis. Nós não temos um banco de óvulos público, como temos na estratégia, por exemplo, de doação de órgãos para transplantes. Portanto, são coisas que precisamos refletir. O American College, que é um grupo muito assertivo e muito up-to-date, muito atualizado, que dá suporte também à Sociedade Americana de Reprodução, de Medicina Reprodutiva, publicou um documento muito interessante, que é esse aqui que eu coloco para vocês, que é o aconselhamento pré-gestacional. É um pouco do que nós temos advogado aqui entre vocês na universidade, e mais recentemente faremos uma aula pública aqui na universidade, no Hospital das Clínicas, e faremos também, fomos convidadas a uma palestra no Congresso Brasileiro da FEBRASGO em novembro. Nós estamos realmente advogando que façamos cada vez mais o aconselhamento precoce das pessoas no âmbito reprodutivo, estimulando seu bem-estar e os hábitos saudáveis, fazendo as pacientes entenderem que os melhores resultados reprodutivos e obstétricos têm a ver com a sua idade, inclusive implicando na saúde do seu bebê, do seu bebê. Isso faz com que as pessoas tenham, de fato, uma perspectiva muito melhor, otimizando suas condições médicas crônicas, hipertensas, diabéticas, obesas, portadoras de endometriose, portadoras de ovário policístico, tudo que a gente vem conversando. E eu destacaria também as doenças tiroidianas, que eu também apresentei para vocês um conteúdo recente. Portanto, pessoal, precisamos realmente fazer tudo isso funcionar. As mulheres precisam conhecer seu estado de imunização, estimular essas mulheres a fazer todo o seu investimento no calendário vacinal, para que ela entre na gestação com o pé direito. Temos recentemente aí um exemplo com a questão da Covid, né, de como precisamos investir de uma forma coerente no processo de vacinação. E o nosso país ganha destaque nisso, faz isso muito bem. A triagem das infecções sexualmente transmissíveis, pessoal, isso tem que ser muito colocado. Nós temos uma taxa estimada na casuística da USP de São Paulo, foi uma informação que eu obtive agora recentemente no Congresso em São Paulo, onde a clamídia, ureaplasma e micoplasma estão acima da média nacional entre essas mulheres inférteis. Isso não nos surpreende, uma vez que são pessoas que muitas vezes apresentam alterações tubárias e outras dificuldades, cervicites crônicas, que atrapalham o processo reprodutivo. Portanto, precisamos trazer tudo isso à baila no diálogo com as pessoas que pretendem engravidar, assim como o uso regular de repelentes entre as tentantes. Desde o advento da Zika, nós mantemos essa conduta. Alguns cuidados, como o uso de drogas, cigarro, álcool, algumas medicações que precisam ser reajustadas, medicações como, por exemplo, redutores do colesterol, controles da pressão, patologias psiquiátricas que também são conduzidas cronicamente, tudo isso pode ser ajustado antes da concepção, minimizando riscos para aquele casal de não conseguir engravidar, ter alguma interferência no contexto da fertilidade, mas também para o bebê que vai chegar, não ter exposições inadvertidas para a criança logo no início de sua vida. Suplementações vitamínicas, dietas adequadas e, com certeza, investimento num índice de massa corpórea adequado, que nós falamos bastante no conteúdo elaborado da obesidade, que eu recomendo a assistência de todos vocês. Aqui nós listamos nossas maiores preocupações, porque num casal que precisa fazer tratamento por reprodução assistida, aumentam algumas questões e algumas complicações, como pré-eclâmpsia, placenta prévia, episódios hemorrágicos.
Isso porque tem a ver com um fenômeno da placentação, que é um pouco distinto. A medicina reprodutiva tem crescido nesse conhecimento e tem buscado estratégias que minimizem esses riscos inerentes à mulher. E aqui um panorama para vocês também em relação à cesárea, parto normal, essa também é uma grande discussão, os chamados golden babies, onde teria uma tendência à cesariana, mas isso não é salutar. A via de parto, de fato, é obstétrica, pactuada entre o casal e diante de condições maternas e fetais. E falando em condições fetais, pessoal, do recém-nascido, a gente tem um entendimento que muitas vezes nossas intervenções em reprodução ampliem algumas casuísticas. Parece que existe uma associação já muito clara de um aumento do baixo peso e da macrosomia, talvez pela população de mulheres que nós atendamos na reprodução, com uma série de comorbidades inerentes ao processo delas reprodutivo, mas de qualquer forma chama muita atenção que os resultados perinatais também se modificam com a idade materna. Claro que se superpõe, portanto, engravidar mais cedo ainda seria, de fato, a melhor alternativa, independente de uma criopreservação de óvulos ou de embriões, onde a mulher possa engravidar mais tardiamente, em idades planejadas, mas vai ser inerente o risco gestacional, isso não se modifica, e ela tem que saber disso, ela tem que deter esse conhecimento, de que mesmo fazendo estratégia, de que se coloque aí uma perspectiva futura de gravidez por uma criopreservação, por um processo assistido, ela ainda vai enfrentar os riscos inerentes de uma gestação mais tardia. Bom, pessoal, outro temor é a gemelidade. Nós temos também trabalhado em relação a isso. A reprodução assistida, por utilizar indutores da ovulação, ampliar o processo ovulatório da mulher, ela tem uma chance maior de desenvolver gemelidade fraterna. E nós precisamos atentar, porque isso implica numa condição obstétrica diferenciada, onde exigiria um pré-natal de maior atenção e risco, e chances maiores de utilização de UTI neonatal. Imagine isso transposto para um serviço público, para um universo público. Então, hoje, na reprodução assistida, a nossa perspectiva é minimizar riscos relacionados à gemelidade. Nós temos trabalhado fortemente nas sociedades quanto a isso, fazer estimulações conscienciosas, monitoradas, escolher drogas que tragam a indução de ovulação, que a gente chama de monofolicular, para ter uma geração de bebês únicos, de gestações únicas. Na própria reprodução assistida, de maior complexidade nas fertilizações, uma tendência mundial a selecionar cada vez mais um embriãozinho saudável e transferir um único embrião saudável. Então, a medicina vai caminhando, porque, sem dúvida, o objetivo final não é ter só o beta, nós queremos mãe e filho em condições ideais em casa, com saúde, queremos sair dessa condição onde a reprodução humana assistida tem trazido mais riscos do que benefícios. Eu diria que nós trazemos inúmeros benefícios e reduziremos cada vez mais esses riscos, trazendo essa perspectiva mais atualizada, essa casuística até 2016, onde mostra uma ampliação de complicações hospitalares em mulheres que engravidaram por reprodução assistida, não atendia a esses pressupostos mais atualizados de minimizar os gemelares e minimizar riscos. Portanto, a ciência, enquanto jovem ciência da reprodução assistida, também está se modificando, também está evoluindo no sentido clínico e não só tecnológico. E aqui nós temos utilizado no nosso hospital universitário, vai ser a base do trabalho de conclusão de curso do Renan, que é um R1 nosso bastante interessado, que vem compilando
esse material para nós de riscos relacionados às mulheres que estão buscando gestar. Porque a nossa intenção não é só fazer o preparo pré-concepcional, mas dimensionar esse risco para essas mulheres que estão buscando gestar, colocando-as dentro desse cenário da sua faixa etária e das suas comorbidades. Temos uma intenção de trabalhar em rede, nós já estamos fazendo isso na medida que fazemos esses contatos com vocês e abrindo as portas do hospital universitário, mas também da maternidade. Nós temos uma parceria com a maternidade Climério de Oliveira, onde toda paciente que engravida dentro do programa Apoiar, que é esse programa que nós conduzimos aqui na nossa universidade, ela vai automaticamente ser assistida no pré-natal da maternidade Climério de Oliveira, pré-natal parceiro da nossa instituição. Aqui eu apenas coloco para vocês que a nossa ciência reprodutiva é muito dinâmica, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista humanístico e do ponto de vista dos seus regramentos, das suas normativas. Nós não temos leis específicas na reprodução e, portanto, bebemos na fonte da ética, o Conselho Federal de Medicina e as suas normas, suas resoluções, e também do apoio que temos muitas vezes junto às defensorias públicas, o Ministério Público e todo o grupo jurídico que trabalha relacionado ao direito reprodutivo. Aqui em Salvador, aqui na Bahia, nós temos um referencial do grupo da UNEB, gostaria de citar Ana Tereza Meirelles, que é alguém que trabalha muito nesta linha e que tem nos auxiliado bastante. Temos um capítulo que acabamos de escrever juntas, e será publicado agora em outubro, para que possamos refletir um pouco mais sobre essas condições aplicadas, todas elas que temos trazido aqui para vocês, tentando acompanhar as mudanças socioculturais e todo o progresso que temos alcançado do ponto de vista social. Aqui para vocês terem um pouco dessas noções. No último congresso, agora, da semana passada, foi colocado em pauta no CFM uma nova votação para esse último trecho que eu trago aqui para vocês em relação ao aproveitamento de embriões e óvulos, e teremos agora, bem recentemente, uma nova portaria, resolução publicada, estamos neste aguardo. Mas a nossa bandeira é essa aqui, pessoal. Nós estamos conversando com vocês para que tenhamos um acesso cada vez mais precoce das mulheres para o aconselhamento reprodutivo. Não preciso trazer aqui mais para vocês subsídios técnicos ou científicos que possam balizar isso. Faz toda a diferença, toda a diferença. Estamos tratando de uma medicina mais preventiva, e nada melhor do que falar com atenção básica quando a gente fala de medicina preventiva. Aqui continuamos nesta parceria com toda a rede SUS Bahia, onde temos acesso dessas pessoas para casos novos, para nossas triagens aqui no Apoiar, né, neste ambulatório específico de aconselhamento reprodutivo. Continuamos contando com essa parceria de vocês na captação dessas pacientes, no entendimento do que estamos trazendo e para que elas consigam ter a porta especializada o mais cedo que puderem. Estamos juntos nesse processo de cuidado. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima, um novo conteúdo para vocês.